para esse nosso momento. Então, a gente já ouviu a página do Baltazar, a gente já ouviu a página do Baltazar antes, eu não sei o que está acontecendo, apareceu uma coisa aqui na frente, fica assim mesmo. E a página é de um espírito chamado Miguel. Essa página do Evangelho segundo o Espiritismo é o item 17 do capítulo 13. E o Miguel começa assim: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas. E quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais? Então, o que o Miguel está falando para a gente? O Miguel está dizendo que a gente deve trabalhar para abolir a dureza de coração. Para deixar que o coração se enterneça, nós temos que abolir a dureza de coração. A dureza de coração, ela tem complicado muito a vida na Terra, muito. E se nós pararmos para pensar, nós que estamos reunidos aqui nesse momento, nós já sabemos que, conforme o Chico Xavier, aqueles que vieram de Capela são os que acreditam em reencarnação. Acho que nós todos que estamos aqui, não é? Então, veja, por que nós fomos expurgados de Capela? Será que é porque nós já havíamos desenvolvido a ternura de coração? Ou será o contrário? Será que havíamos cultivado a dureza de coração? Se nós cultivamos a dureza de coração em Capela, há quantos milênios a dureza vem mandando em nossas vidas? Cláudia, seu microfone caiu. Só um minuto que eu vou chamar de volta a Cláudia. Voltou, Valéria? Cláudia, voltou agora, tá? É. De repente apareceu uma mensagem que alguém me desconectou. Pois é, então a gente pede para todo mundo que está conectado ter o maior cuidado quando for clicar em qualquer parte da tela de som, de vídeo, porque pode acontecer isso novamente, tá, gente? Por favor. Obrigada, Cláudia. Então vamos continuar. E o Miguel, então, ele fala que a gente tem que cultivar a ternura do coração, a piedade. E mais para frente a gente vai ver mais um pedacinho muito interessante. Só que agora nós já sabemos que há milênios a gente vem cultivando a dureza de coração. Lembra que Jesus disse, os discípulos perguntaram para ele: Senhor, se o casamento é uma coisa feita no céu, por que o Senhor permitiu que Moisés desse a carta de divórcio, autorizasse a carta de divórcio? E Jesus responde: foi por causa da dureza de vossos corações. Então, vê, a dureza de corações, ela interfere em tudo, em tudo. E a página que foi lida pela Aninha do Baltazar, o que ela fala? Que a gente tem que cultivar a piedade, porque piedade é o oposto da dureza de coração. O Miguel fala assim: a piedade bem sentida é amor. Bem sentida. Amor é devotamento. Devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência.
a que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Então, o que Jesus pregou foi a piedade. Ele estava ensinando a gente, e ele exemplificou como a gente devia ser piedoso. Estudar a vida de Jesus, a vida dele, não só as palavras, ver como ele fazia as coisas, a maneira como ele tratava as pessoas, porque a gente lembra, quando os fariseus faziam alguma coisa, eles os chamavam de hipócritas, sim. Mas será que ele sentia raiva dos fariseus? Não, ele só queria corrigi-los. E nós? Quando alguém contraria a nossa maneira de pensar, nós respondemos zangados, com ódio no coração, com rancor. Que tipo de vantagem isso traz para o nosso planeta? Que tipo de vibração nós espalhamos ao redor de nós quando nós sentimos rancor? A gente não precisa falar, não, basta sentir. Sentimos rancor, sentimos ódio, sentimos aversão. Se nós pensarmos que nós viemos de capela já com dureza de coração, que direito nos assiste de pensar naqueles mais pequeninos, mais atrasados, com rancor, com ódio, com desprezo. O desprezo é um filho horroroso do orgulho. E o desprezo está solto hoje em dia. Olha o que o Miguel fala na continuidade aqui. Quando a doutrina do divino Messias for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. Em que tempo que a gente está hoje? Estamos todos em casa, estamos reunidos dessa forma, graças a Deus, porque o recurso existe. E nós podemos usar, porque talvez não sejam todos que possam ou saibam usar. Alguém nos ensinou e a gente precisa ter paciência com quem não sabe. E nós estamos reunidos em nome de Jesus. Pensando na mesma direção, talvez, esse é um outro cuidado que nós temos que ter. Pensar na mesma direção é só lembrar das palavras de Jesus. Sua doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva. Engraçado. Por que motivo Miguel falou isso em 1862? Significa que a doutrina de Jesus não foi mantida na pureza primitiva. O que nós estamos fazendo? Saiu de novo, Valéria? Não saiu, não. Você continua. É que aparece para você quando outras pessoas saem. Você continua. Tá bem. Então, o que nós mudamos nessa doutrina de Jesus? Bom, se não fosse a piedade, essa página não estaria escrita aqui, não é? Então, se o Espírito Miguel, um espírito tão evoluído que foi colocado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, se o Espírito Miguel colocou essa página aqui e fala que é preciso restabelecer a pureza primitiva dos ensinamentos de Jesus, é porque a piedade não está fazendo parte das nossas vidas atuais. Nós estamos confinados, como eu vinha dizendo antes, estamos confinados. E o que é que está se passando na nossa cabeça para a volta? O que é que está se passando? O que é que nós achamos que vai acontecer? Nós precisamos examinar essa continuidade dessa situação sob dois aspectos. O primeiro, os governos do mundo, porque eles têm lá seus objetivos. Eles têm. Bons? Talvez sim, talvez não, quem é que sabe, né? Mas há os objetivos espirituais do governador do planeta, porque já que essa é uma situação do mundo todo,
Quem decide tudo isso é o governador do planeta. Então, o que Jesus está pensando para nós? Nós estamos cansados de saber, apesar de não usar aquilo que sabemos. Jesus está pensando em nos ajudar a reformulação íntima para que ingressemos, cada um de nós, a seu tempo, pessoalmente, individualmente, na regeneração. É isso que Jesus está fazendo. Então, quando a gente lê essas páginas, pensa assim, mas isso foi escrito em 1862. Alguém vai dizer que essa página não é atual? Alguém vai dizer que nós não temos sido caridosos, benevolentes, indulgentes, abnegados e devotados? Nós não temos sido nada disso uns com os outros, nem com os nossos companheiros de doutrina. O que é que Jesus espera que a gente faça? Como é que a gente fazia no mundo de provas e expiações? Eu estou falando fazia porque ele está no fim mesmo. Estertores. O governo do mundo, a parte material do mundo não sabe disso, mas nós, espíritas, sabemos que isso está no final. Como é que Jesus espera que a gente faça? Jesus espera que a gente haja mais. Estamos muito inertes, agindo pouco. Então, por exemplo, quando começou o isolamento social, todos os centros espíritas e as igrejas, e todas as instituições, elas se recolheram. Por quê? Porque era uma ordem, não se juntar, não se aglomerar, uma ordem, e continua sendo, né? Mas isso faz com que nós sabemos também que esta mesma ordem causou um desemprego em massa. Não foi um desemprego aqui, outro ali, foi em massa, a ponto de que o governo entendeu que precisava socorrer financeiramente as pessoas. Aí alguns grupos religiosos ou não, só benemerentes, né, e outros religiosos, começaram a pensar assim, tem gente com fome na rua, porque sempre houve população de rua. Tem gente com fome na rua. Precisamos atender estas pessoas. Mas como é que a gente faz isso sem desobedecer às ordens, né, como dizia Jesus, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A César, a obediência da medida. A Deus, o socorro do irmão. Não é não? Exatamente isso. Como fazer as duas coisas? A gente viu que não foi tão complicado, mas é preciso uma mudança de atitude, porque é preciso o tempo inteiro lembrar que quem, por exemplo, sai para as ruas para distribuir quentinhas, tem que ir de máscara, tem que ir de luvas, tem que manter um distanciamento. Por quê? Porque está com medo de pegar o coronavírus? Uns estão, outros não, né? Uns estão com muito medo e precisam diminuir esse medo. Outros não estão com medo nenhum e precisam tomar mais cuidado. Lá vem o equilíbrio que muitas vezes não é chamado a conviver com a gente. Então, por que é tão importante fazer isso? Para dar o exemplo. Para dar o exemplo de cumprir as regras. Quem não se lembra que na regeneração, a diferença dos entes da regeneração para os entes de provas e expiações é que os entes da regeneração são responsáveis e fazem o que tem que fazer sem que ninguém precise aguilhoá-los, espetá-los. São pessoas que cumprem a obrigação. Elas sabem o que elas têm que fazer e cumprem o que têm que fazer. E quando não sabem direito como fazer, vão procurar alguém que explique. E quando fazem alguma coisa que não é adequada, corrigem. Simples assim. Mas não é essa a realidade de hoje. Então a gente precisa passar dos péssimos hábitos que nós temos hoje em provas e expiações para os bons hábitos da regeneração. Quanto tempo vamos ficar nessa adaptação? Bom, se nós somos 7 bilhões, um pouco mais já de 7 bilhões no mundo,
Não vai ser daqui para o fim do ano, não vai. Outra coisa, né? Os governos do mundo têm lá seus objetivos, alguns bastante obscuros, e nós vamos estar aqui e vamos muitas vezes sofrer as consequências. Como lidar com isso? Com isso que está escrito aqui nessa página. Com benevolência, com indulgência, com abnegação e com devotamento. Mas assim, do tipo, abaixando a cabeça? Não, gente. Na regeneração, as pessoas não têm essa questão de abaixar a cabeça. Elas se colocam, mas não se colocam com ódio, com rancor, com briga, com conflito. Não é assim. Se colocam com argumentos. Se colocam porque se importam com o outro. A maior diferença vai ser a gente passar a se importar com o outro verdadeiramente. Deixar que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Não é preciso sofrer junto, mas é preciso compreender o sofrimento alheio. Seja de que natureza for, e tomar as medidas que ajudem aquele irmão a se corrigir, sem nenhuma dureza de coração. Nós estamos no final de uma raça, a raça ariana, raça aí no sentido espiritual, não é no sentido científico da Terra, não. Nós estamos no final da raça ariana, e a característica principal da raça ariana, infelizmente para nós, é materialismo e dureza de coração. Vejam quanto nós vamos ter que mudar. Mudar por quê? Materialismo e dureza de coração não combinam com a doutrina do Cristo, aquela doutrina da pureza primitiva. E foi o materialismo e a dureza de coração que conspurcaram a pureza primitiva da doutrina do Cristo. Se hoje a doutrina é deturpada, é por isso. É por causa da dureza de coração. Então a dureza de coração deve ser erradicada dos nossos espíritos, erradicada, para que nós demos o exemplo. Eu sou da área de exatas, então eu sempre faço umas contas, né? Se Jesus disse assim, o amor cobre a multidão de pecados, quer dizer que basta uns tantos terem amor para que todos sejam atendidos. Ser atendido, gente, não é deixar passar a mão na cabeça, como a gente acha, não é. Ser atendido é ser ajudado a compreender melhor os ensinamentos do Cristo. É isso que é ser atendido. Assim como Cristo atendia a quem precisava, conforme o que precisava, nós devemos fazer a mesma coisa. Então, hoje, qual a situação? Se nós tivermos que descrever, vamos descrever o nosso país nessa situação. Nós temos pessoas, todas as pessoas do nosso país compreendem a situação que está ocorrendo? Não. Todas as pessoas do nosso país seguem as regras que foram estabelecidas? Não. Por quê? Uns porque não compreendem, outros porque não sabem seguir regra, não é verdade? Quanta gente não sabe seguir regra? Nós, brasileiros, porque eu estou falando do Brasil, nós, brasileiros, nós somos assim. Se a regra nos agrada, a gente segue. Se a regra não nos agrada, a gente não segue. Completamente errado. Se a regra, existe uma regra, e ela nos agrada, é fácil seguir. E temos que seguir. Se a regra não nos agrada, em primeiro lugar, nós seguimos. Em segundo lugar, trabalhamos para mudar a regra. Mas nunca transgredir a regra, porque é um exemplo de indisciplina e rebeldia. E esse não é um bom exemplo. Indisciplina, rebeldia combinam com dureza de coração. Não combinam com piedade, não combinam com devotamento, não combinam com abnegação. As virtudes, elas andam juntas, os defeitos também. Então, nós precisamos pensar na nossa situação atual para ver o que é que cada um de nós pode fazer para resolver esse problema.
Porque voltar à situação antiga, eu não sei se vocês sabem, os governos do mundo estão avisando que a situação antiga não vai voltar mais. O que eles querem dizer com isso? O que eles estão objetivando? Seja lá como for, vai ser alguma coisa que vai cair em cima de nós, das nossas vidas. Vamos descrever a vida de regeneração. Alguém falou, apareceu acho que no Facebook, alguém falando assim, estamos vivendo algum espírito. Não sei se vocês se lembram. Nós vivemos sempre no futuro, mas um futuro que não é um futuro que consegue, um futuro que traga progresso e evolução real. É assim, mês que vem eu vou viajar, então eu tenho que passar por esse tempo logo para poder arrumar as coisas para viajar, porque eu vou para aqui, porque eu vou para ali, porque eu tenho uma festa aqui, porque eu tenho um acontecimento ali. Então, esse tipo de viver no futuro não é viver, não viver no presente já é uma coisa ruim, porque se eu não vivo no presente, quem vai cuidar do meu presente? Ninguém. Já que eu não estou cuidando, ninguém vai cuidar. Mas se eu viver no futuro da futilidade, consegue ser muito pior. Então, nós vamos ter que aprender a viver o presente sem descuidar do futuro, sabendo que o presente constrói o futuro. Agora, se eu passar pelo presente sem prestar atenção superficialmente, como é que esse futuro vai ser construído? Quem que vai construir esse futuro? Então eu preciso, em primeiro lugar, aquela sabedoria oriental que está no mundo há muito tempo, que a gente não consegue compreender nem acompanhar. Não sei se os mais velhos se lembram de uma atriz chamada Odete Lara. A Odete Lara, ela resolveu ir à Índia para conhecer a doutrina lá, né, oriental em loco. E aí, chegando lá, ela foi chamada para uma daquelas caminhadas que eles fazem, né, em fila indiana, todos quietos. Então, eles foram andando por um caminho, o monge principal na frente, e ela fazia parte do grupo. Foram andando em fila indiana. Quando chegou ao final, ele perguntou: o que foi que você viu no caminho? E ela notou que ela não tinha visto nada, porque ela estava pensando assim, que hora que a gente vai chegar, né? Poxa, já está anoitecendo, poxa, já está fazendo mais frio, mais calor, o que fosse. Ela não prestou atenção no caminho. Aí ele falou, mas a caminhada era para prestar atenção no caminho. Chegar, a gente ia chegar. O caminho é que precisava ser examinado e observado. E ela, então, entendeu uma enorme diferença entre eles e nós, né? Que essa diferença continua. Essa maneira de viver no futuro, a viagem do mês que vem, a festa do próximo domingo, essa coisa, esse jeito de viver faz com que a gente passe pelo caminho e não observe nada. Isso é coisa de provas e expiações. Na regeneração não vai ser assim. Então já é uma mudança que a gente tem que cuidar dela. Uma grande mudança que a gente vai ter que cuidar dela. Qual a outra grande mudança? A gente estava falando, as pessoas, os nossos compatriotas, todos entendem essa situação? Não. Como que eles vão entender se nós, que entendemos mais um pouco, não agirmos para explicar para eles? Aí nós vamos ter que sair do nosso comodismo. Nós vamos ter que atender. Deixar que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos. Por não entenderem estas coisas, por exemplo, né, um exemplo comum e bem material também. As pessoas, elas não costumam guardar recursos quando sobra, né? Porque na maioria das vezes talvez não sobre. Na maioria das vezes talvez sobrasse se não gastasse com coisas adequadas, né? Inadequadas, né? Mas se sobra e não guarda, porque isso é de muita gente, eu tenho esses exemplos da família, né? Então é muito complicado. Quem que vai ensinar isso para quem não consegue
aquela a fábula da cigarra e da formiga. Para quem não consegue ser formiga e só consegue ficar feito a cigarra. Quem vai ensinar isso? Quem sabe? Agora, se quem sabe ficar no seu comodismo, né, o filhote do egoísmo em casa, né, sem ir para algum lugar para explicar, para ensinar, e tratar estas pessoas como elas precisam, porque de início pode ser que elas não entendam. Quem já lidou com pessoas assim, difíceis, e eu não estou falando só de pessoas de comunidade, não, hein, gente? Estou falando com pessoas que muitas vezes são da nossa própria família e que alguns de nós, às vezes, saem de casa e vão ensinar outros e não ensinam a família. Então é preciso prestar atenção, mas é preciso prestar atenção com devotamento e abnegação. Primeiro, você se devotar a ajudar e se abnegar de não querer que a pessoa aprenda imediatamente, porque, gente, se nós viemos de capela, quanto tempo a gente está sem aprender? Por que a gente quer que o outro aprenda de uma semana para outra, de um mês para o outro, de um ano para o outro? Isso não vai acontecer. É impossível. E se nós tivermos a gratidão suficiente para lembrar que quantos espíritos encarnados e desencarnados tiveram paciência conosco ao longo desse nosso tempo de vida, para que a gente aprendesse, talvez a gente pudesse retribuir essa paciência, tendo paciência com os irmãos, tendo piedade dos irmãos. Nós não estamos falando de nada absurdo e nada que nós não saibamos, não é verdade? Nós não sabemos disso tudo. Sabemos disso tudo. Mas existe um problema que ele é insidioso. Ele vem e interfere nas nossas vidas, nas nossas atitudes, e a gente muitas vezes nem se dá conta de que isso está acontecendo. É que as coisas feitas por interesse moral ou material, elas são deturpadas. É preciso cultivar o bem com desinteresse moral ou material. Tem um livro, ele não está aqui agora, ele chama O Canto da Vida. Esse livro, O Canto da Vida, ele foi ditado para o Mileco pelo espírito Delfos. O espírito Delfos é o espírito do Huberto Roden. O Huberto Roden é aquele autor, né, católico, que deixou a batina e tudo mais. E o Huberto Roden foi levado pelo Hilarião, que era o instrutor dele, para conhecer algumas das barreiras que a gente tem e nem percebe que a gente tem para mudar de patamar. Porque nós temos de mudar de patamar o tempo todo. Nós não podemos permanecer no mesmo patamar. A evolução não permite que a gente estacione em nenhum patamar. É por isso que muitas vezes a gente fala, agora eu vou sossegar. Não vai. É o que vai acontecer com a gente agora. A pandemia talvez acabe, talvez não acabe. Vamos supor que acabe. Se a pandemia acabar, nós vamos sossegar? Não, gente, não vamos, porque a evolução não permite isso e nós estamos atrasados. Então, o Delfos foi levado para conhecer uma moça, uma senhora, que tinha desencarnado e já estava há uns 20 anos ou mais até no plano espiritual, num local muito bom mesmo. Uma esfera muito elevada. E ela estava se preparando para reencarnar e o Hilarião, o instrutor do Delfos, falou, por favor, Genoveva, conta sua história para o Delfos. E ela contou o seguinte, que ela era uma pessoa que trabalhava em benefício das pessoas, atendia a comunidade que era perto da instituição em que ela trabalhava, e ela gostava das pessoas, ia na casa delas, ajudava quando estavam doentes, ajudava, e ajudava com amor. Quando ela desencarnou, ela foi para o plano espiritual, e lá ela ficou um tempo,
E depois de um tempo, ela começou a se sentir muito inquieta mesmo. Ela sentia assim, um aperto no peito, como quem diz, tem alguma coisa errada. Eu estou aqui nesse lugar maravilhoso, mas não era aqui que eu devia estar. Esse ainda não é o meu lugar. Por que eu vim para cá? E aí foi consultar o mentor dela lá do local, do plano espiritual. E ele então falou para ela, vamos fazer um exame com aquela aparelhagem, aqueles recursos que eles têm lá, né? Que a gente nem sonha por enquanto, né? E aí ela descobriu o seguinte, que em tudo o que ela fazia, ela colocava amor, ela colocava abnegação, ela colocava devotamento, mas ainda tinha uma pontinha de interesse. Ninguém notava que tinha. Ela pensava assim, se eu fizer tudo, eu vou merecer um lugar bom. Isso não estava tão consciente assim na cabeça dela, não. Só que isso estava lá. Vejam a sutileza da barreira, que a gente nem sonha, nem sonha. Né? E ela, então, percebeu que ela precisava voltar para aprender a trabalhar por puro desinteresse. Sabe aquilo que os espíritos ensinam para a gente? Fazer o bem pelo bem, e que a gente repete, mas não entende? Né? Era isso. E ela, então, veio em mais uma encarnação, onde ela deveria procurar retirar esse último resquício de interesse que ela ainda tinha. Mas como ela era uma pessoa que estava realmente interessada em progredir, ela recebeu toda a ajuda que ela precisava para vir nessa encarnação a mais. Aí para progredir de fato. Vejam como temos coisas para progredir. É para, muito difícil. Não, gente, não tem nada difícil, o progresso é esse mesmo. E agora nós estamos em franco progresso. Nós que estamos aqui, e mais uma porção de gente, mas eu estou falando de nós que estamos aqui. Né? Nós já estamos em franco progresso. Só que aqueles vícios de, eu agora posso descansar? Não, esquece. Quem já viu o espírito superior descansar? Quem já viu? Nenhum. Outra coisa que a gente precisa aprender é, quando a gente for ajudar o sofrimento alheio, né, quem já viu espírito superior ficar sofrendo junto? Eles têm compaixão, eles têm o interesse em ajudar, né, eles orientam para que a pessoa siga o melhor caminho para sair daquela situação, mas eles não sofrem junto. É a questão da simpatia e da empatia que a Joana de Ângeles ensinou. Você pode ter simpatia. Por quê? Porque você conhece o sofrimento e vai e sofre junto. Adianta? Adianta. Adianta para você também. Porque se você está sofrendo, você está precisando. Né? Mas a gente tem que trabalhar para dar um passo a mais. Passar para a empatia. Aquela em que a compaixão, mais uma vez os orientais estão aí para nos ensinar. Aquela em que a compaixão vai assistir, mas também vai aguardar o tempo certo da pessoa progredir. Então, esse momento em que nós estamos, ele é o limiar destas situações. E isto ainda vai apertar um pouco mais para encaminhar a gente para a evolução. Vamos ficar com medo? Gente, Jesus é que está mandando as coisas. Ele vai mandar alguma coisa que a gente não possa suportar, que a gente não possa aprender com isso? É preciso ter mais confiança no nosso Mestre. É preciso ter mais confiança em Deus, nosso Pai. Deus é nosso Pai. Lembra aquela história? Ele não dá uma pedra a quem pede o peixe, não é? Ele não dá. Então, se ele não faz isso, por que a gente vai achar, ele está mandando tanto sofrimento? Está sacudindo as estruturas ruins. Nós temos muitas estruturas ruins construídas pelo orgulho e pelo egoísmo. Essas estruturas, elas precisam ser balançadas. Se nós aprendermos a ter compaixão, as estruturas serão balançadas,
Nós estaremos no meio do terremoto, mas não precisamos sofrer. Nós vamos passar por isso tudo sabendo que precisamos ter compaixão dos nossos irmãos e que Deus sempre vai ter misericórdia por nós, sempre. Nunca vai ser diferente, nunca. A misericórdia vai estar sempre presente. E se nós soubermos agradecer a lição que está vindo, já sofremos tanto, já? Alguém se lembra das histórias? Porque nós provavelmente não vivemos, mas alguém se lembra das histórias dos europeus na Segunda Grande Guerra, com aquelas bombas caindo para todo lado? Aquilo é um sofrimento. Alguém se lembra da história dos ingleses plantando batata em jarro de flores para ter o que comer? Aquilo é sofrimento. O nosso é uma dificuldade. Se nós olharmos como dificuldade, será dificuldade. Se nós olharmos como sofrimento, será sofrimento. Para quê? Para quê? Ninguém gosta de sofrer. Então vamos olhar a coisa na dimensão certa, mas vamos atender ao chamado da espiritualidade que está dizendo para nós: contamos com você para ajudar os irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados. Podemos trabalhar o tempo inteiro. Em algum momento não podemos trabalhar com os encarnados? Trabalhemos com os desencarnados. Oração é sempre possível? É. Ação também é sempre possível. Sempre possível. Nós fazemos grupos de orações em que nós fizemos a lista de todas as pessoas que nos pedem ajuda. É uma lista da qual não sai ninguém, só entra. É uma lista que só cresce lá no Cefas. E nós fazemos assim, marcamos hora e em conjunto fazemos as orações. Não usamos recursos ainda desse tipo aqui, né, porque nem todos têm, mas usamos o recurso de fazer tudo ao mesmo tempo. Reunidos, 2 ou mais em nome de Jesus. Se todos estiverem pensando na mesma direção, todos os que estiverem pensando na mesma direção estarão reunidos em nome de Jesus e ele estará presente. Isso nós sabemos. Então são oportunidades para crescermos. E se nós crescermos, nós vamos ser mais felizes. Toda vez que nós conseguirmos sentir compaixão por um irmão que está em dor, ele melhora e com isso nós ficamos mais felizes. Nós sabemos disso, não é verdade? Claro. Sim. Você tem 3 minutos. Ah, tá. Pelas minhas contas eu tinha 1,50. Eu estou te dando uma canjinha porque é por causa daquele corte. Ah, sim, tá bom. Obrigado. Obrigada a você. O Miguel termina a página dele falando assim: a piedade é o melancólico. Sabe por quê, gente? Porque você não pode observar o sofrimento alheio e ficar alegre, dando risada. Então tem essa melancolia, mas vamos lembrar que os espíritos superiores, olhando para nós, imagina se eles ficassem tristes. Ia ser uma tristeza só o tempo inteiro, não é verdade? Então, o máximo que eles ficam é melancólicos, como quem diz: ah, meu Deus, ainda vão precisar de um tempo nessa situação. A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã, e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Né? Então, como diz o capítulo 17, o Sede Perfeitos, quais são os elementos da verdadeira caridade? Eles dizem: a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Então, abnegação e devotamento são as palavras-chave para a gente começar a pensar sobre isso, para ver se a gente compreende como é que eu, sendo como eu sou hoje, posso me tornar abnegada e devotada. Como? Como eu posso fazer isso? Comigo. Não é com os outros, é comigo. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a nossa Mãe Maria Santíssima,
muito amparo, bênçãos, luzes, esclarecimentos, para que a gente passe por tudo isso, saindo mais lá na frente, melhores e mais preparados para essa situação. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que a Mãe Santíssima nos ampare. E, meus irmãozinhos, vou pedir uma coisa para vocês. Nós temos recebido muitas notícias, já um tanto assim, alarmante, de suicídios, claramente por causa da situação. Vamos cobrir todo o nosso país de bênçãos e luzes vindos do coração da Mãe, de Jesus, de Deus nosso Pai, porque tem muita gente se perdendo porque não consegue passar por essa situação, não aguenta essa situação. E a gente precisa ajudá-los tanto a não ir, quanto a ficar do lado de lá, caso infelizmente tenham ido. Sem esquecer as famílias enlutadas, porque aí o sofrimento é muito grande mesmo. O sofrimento de quem se mata é grande, mas o sofrimento de quem fica, às vezes, é muito maior. Que Jesus abençoe o nosso país, os nossos governantes, que faça com que eles tenham discernimento suficiente para cumprir a vontade de Deus, nosso Pai. Graças a Deus.